Nosso estudo de hoje está na primeira epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Emmanuel vem comentar na lição 58 do livro Ceifa de Luz, das Nascentes do Coração. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênção das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocínios e te interneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemos-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhes desabam na vida. Basta, às vezes, perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja quem for, abençoe e auxilie sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molhe a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento, que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. A ideia sempre do estudo do Evangelho é fazer com que a gente, terminando de sair da mão do Criador, quando foi criado, e ainda trazendo uma carga muito grande de egoísmo, de vaidade, de orgulho, como a gente ainda traz até hoje aqui, isso decorrente apenas da noção que a gente tem da individualidade nossa. A evolução vai ser quando a gente começa a sair de nós mesmos para olhar para o próximo, e a piedade, como ele diz aqui para a gente, é uma das maiores evoluções do ser humano. Fala de todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que pode te libertar como um rio de bênção das nascentes do coração. E o que é essa piedade? Ele vem descrevendo mais uma vez, trazendo uma nova releitura para a gente, mais uma maneira da gente interpretar. Primeiro ele fala assim, pensa nas lágrimas que já passaram na existência nossa, quantas vezes a gente entrou em prantos mesmo, em desespero, ou então desabafo. E ele faz um apelo para a gente, nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Então, para isso é necessário a gente raciocinar e enternecer entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. A gente começar a pensar o que eu não quero para mim, eu também vou passar a partir de agora, não desejar para o próximo e também não deixar que eu entre num caminho de estar fazendo o próximo sofrer, porque, gente, a lei de causa e efeito, ela não tem como fugir dela. Ela vai procurar, vai bater na nossa porta. Então ele fala também, vamos nos compadecer também dos irmãos em necessidades materiais. Tudo bem, mas é preciso também que a gente se compadeça daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhe desabam na vida. É interessante que a gente ouviu uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que ele dizendo que, na virada do século, agora para o século XXI, que as nossas instituições religiosas elas não podem se limitar a ser apenas centros de estudo religioso, ela tem que passar a ser agora também centros de transformação social. Quando ele fala em centro de transformação social, cada casa começou a ter a preocupação de fazer alguma coisa que, dentro daquilo que seria o mais emergente na sua localização geográfica. Então vai ter lugares que muita pobreza, as pessoas vão fazer trabalhos materiais, entrega de cesta básica, uma obra social
disponibilizando médicos que fazem serviço voluntário. Vai ter muito trabalho desse aqui no nosso Brasil. Mas o maior desafio acaba sendo você montar uma instituição religiosa num local onde as pessoas são abastadas fisicamente, financeiramente. Então o que acontece? Ali, o problema não é cesta básica, o problema maior é depressão, é síndrome do pânico, é ideias de suicídio, e acaba sendo um desafio muito grande. O Emmanuel está falando para a gente se compadece assim quando a gente vê a pessoa passando dificuldade financeira, mas vamos nos compadecer mais ainda daqueles que têm a mesa farta, mas estão arrasados de angústia à face das provações que passam na vida deles. E vamos colocar aqui, né? Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala dos infortúnios ocultos. E vamos pegar infortúnios ocultos morais. Esses são o foco de cada um de nós quando a gente lê uma lição como essa. Então ele bota aqui pra gente, basta às vezes perdemos lições e oportunidades para aquisição, né, de valores, tão somente por fixar a observação somente na face exterior das pessoas. A gente não entra, né, um pouquinho no mundo íntimo para sentir o que aquela pessoa está sentindo. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento, quando você começa a fugir um pouquinho daquela objetividade do dia a dia e procura ser um pouquinho mais subjetivo, procura estar do lado da pessoa, conversar com a pessoa. Ontem, por exemplo, foi um dia que me deixou assim, ao mesmo tempo que feliz, mas também ao mesmo tempo bem em estado de alerta, porque às vezes você tem pessoas convivendo com você e que te dão um bom dia, boa tarde, conversam, riem, te abraçam. E eu não tinha noção de que aquela pessoa tinha ideia suicida. Não tinha noção nenhuma. Quando a pessoa começou a conversar comigo, se abriu e aquilo me chamou a atenção de uma maneira, eu falei, meu Deus, está aqui do meu lado. E aí a gente começa agora a tentar ajudar da maneira que a gente pode. Mas por quê? Porque a gente se permitiu abrir um pouquinho esse campo, né, de não apenas olhar para as aparências exteriores. Porque a gente é o tempo todo julgado pela maneira que a gente se veste, pelo que a gente fala e pelo que a gente se comporta. O tempo todo. Mas na maioria das vezes em público, a gente está escondendo dores profundas. E não é nem questão de esconder, né? A questão é que até eu tenho aqui na música popular brasileira algumas mensagens, por exemplo, uma música que foi feita pelo Charlie Chaplin quando fez o filme Luzes da Cidade, Smile, e que teve uma versão brasileira aqui do Braguinha, do João de Barro, né? Sorri. E ele fala, sorri, vá mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E essa mensagem é profunda, porque eu, por exemplo, procuro, quando estou triste, guardar comigo para não ter que ficar transmitindo a tristeza para algumas pessoas. Porque tem pessoas que qualquer coisa que acontece, a pessoa entra numa tristeza muito grande, então é bom a gente preservar e deixar, para escolher aquele rol de pessoas que a gente confia, para ele sim, se desabafar, pedir conselho, pedir ajuda, enfim, né? Mas às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente não percebe porque a gente ainda está muito preso nesse mundo ainda, dessas aparências, nesses julgamentos que são apenas do lado do exterior, como ele diz aqui pra gente. Né? A gente fica fixando a nossa observação só na face exterior de pessoas. Então ele bota aqui, procedamos assim onde estivermos, na certeza de que nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da Terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que nós não possuímos ainda, mas simplesmente razão de misericórdia de Deus. E é muito bom, gente, a cada dia, a gente pedir mesmo através das nossas orações, se eu puder estar sendo utilizado de alguma maneira como instrumento na mão de vocês, agradeço de coração, vou procurar fazer o que eu puder fazer, mas me ajuda a observar mais o ser humano, os meus amigos, as pessoas que estão próximas de mim. Me ajuda, porque esse mundo, né, esconde tantas coisas da gente e a gente começa a ficar tão preocupado. Eu, por exemplo, também essa semana, eu recebi a notícia da desencarnação de uma pessoa muito querida que durante um tempo tocou comigo, tocava um cavaquinho, gostava de chorinho, e a gente perdeu o contato por conta da pandemia e ele tomou as vias do suicídio. Então
deixou muito triste, mostrando a necessidade que a gente tem de olhar para o ser humano. Me ajuda, Senhor, a cada dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.